Hoje eu vou estar apresentando o meu Lefa Talk sobre User Experience. Então, bora lá! Bom, como é que surgiu esse termo? Esse termo ele foi criado, surgiu nos anos 90 pelo Donald Norman, esse senhorzinho simpático aí na tela. Na época ele trabalhava na Apple e ele era responsável pelo setor de chamado Grupo de Tecnologias Avançadas. Basicamente, esse setor ele, ele estudava como que o usuário ele se relacionava com os produtos da Apple na época. Então, ali, como era nos anos 90, aqueles primeiros Macs já tinham sido lançados, então a Apple já tinha feito aquela transição no mercado de, bom, agora a gente está fazendo computadores para pessoas normais, não vai ser mais um computador corporativo, uma caixa que vai chegar na tua casa e tu vai usar. Isso é uma coisa mais para o usuário. Então a Apple nessa época já tinha essa preocupação com a experiência. E aí, como ele estava na frente desse grupo, ele pensou, nossa, o que eu faço aqui ninguém entende, um grupo de tecnologias avançadas. E aí ele começou a se denominar como um arquiteto de experiência do usuário e mudou o nome do setor dele para setor de experiência, de arquitetura de experiência do usuário. Então, a gente tinha tido algumas citações em algumas pesquisas anteriores dele, mas foi nessa época que ele acabou firmando de fato esse termo. Então, o Norman, ele é uma das principais referências que a gente tem atualmente sobre experiência de usuário. E, bom, o que é o UX Design, né? UX Design significa User Experience. Eu já dei o spoiler, na real, né? Mas em português significa experiência do usuário. Então, UX Design é meio que projetar para a experiência do usuário, né? Design não tem uma tradução correta para o português, mas é algo nesse gênero. Então, o UX Design é a área responsável por garantir ao usuário a melhor experiência do uso em um produto ou então em um serviço. Mas isso não fica limitado somente à parte virtual, né, telas, é uma coisa mais geral. Então, como eu disse, a experiência do usuário ela não está ligada somente à criação de fluxos que permite um uso fácil do aplicativo, mas a experiência como um todo. Então, atualmente a gente tem como referência, né, essa parte mais tecnológica de telas, de sites, mas a experiência do usuário ela está muito ligada também a produtos, a serviços que a gente tem atualmente, né? Então, um dos exemplos dessa parte da experiência, além, né, dessa criação de fluxo e facilitar o uso, é uma tela de boas-vindas, por exemplo. Então, uma empresa ela tem um visual, né, um guia de visual, é, função do UX designer ele pegar esse visual e transformar em uma coisa palpável assim para a tela de boas-vindas. Ou então, quando a gente está falando de mobile, os feedbacks táteis e sonoros que um aplicativo ele emite, isso aí também é ligado à parte de experiência do usuário. E como eu disse, a experiência do usuário ela não está ligada somente a telas. Por exemplo, o UX Writing, né, que é uma forma de como um aplicativo ou uma marca ela se comporta através da escrita. A gente tem aqui na esquerda um exemplo do Nubank, que chegou no Brasil como um aplicativo que ele é totalmente diferente de um banco normal, né? Em vez de ter que ir numa agência, perder tempo, tu vai resolver tudo que tu precisa pelo teu celular. E um desses exemplos é como que os atendentes eles se comunicam, né? A forma que eles se comunicam é bem mais informal do que pegar um aplicativo de banco comum, né? Então aqui tem um exemplo que os atendentes ainda aparecem sem camisa no Nubank. Na minha época era assim, pelo menos que eu pedi os atendimentos, aparecia o pessoal sem camisa, cara. Caraca, porra. Nu, tá ligado? Depois de um tempo eu me toquei de nu. Nossa, cara, não sei, as experiências que eu tive com o chat foram todas escritas, né? Então... Não, mas tinha um no chat escrito. Ramon, tu tem certeza que era no Nubank que tu tava entrando? Não, no Tinder que você tava entrando, Ramon, não era no Nubank.
Não, Aquela seleção lá masculina ou feminina era o que você queria da match, não era o que a sua orientação, Ramon. Você se confundiu lá no time. Não, pô, não, é que eu olhei, eu achei que o cara tava com uma camiseta muito branca. Quando mudou pra uma menina, que eu assim, cara, tá estranho isso daqui. Daí, porque aparece só a parte aqui de cima, né? E deu assim, pelo menos até o ombro, ninguém tinha roupa, assim. Deu assim, nossa, cara, que legal. Mas eu não sei se hoje aparece, né? Mas isso aí realmente transcende tudo, né? A pessoa ali aparece sem camisa numa agência bancária, isso é totalmente disruptivo. Nossa, imagina. Então aqui no chat a gente tem a moça, né? A Dani, eu não sei o nome dela, mas ela tentou um contato ali com os bots, né? Tentou facilitar, mas não conseguiu. E aí ela recorreu ao usuário, então um atendente. Então aqui, pô, o atendente totalmente descolado, né? Porra, oi Dani, sou a Nicole. Então, totalmente diferente do que um atendimento normal. Então, meio que entrou ali na brincadeira que ela fez sobre os robôs, né? Que precisam de um humano para ajudar. E outro exemplo, aqui na direita a gente tem uma tela de erro. Então, aqui na direita, na tela da esquerda, né, a gente tem ali um erro que está representando como uma coisa bem técnica, né, que o usuário não vai servir. Tipo, não está errado, mas para o usuário, poxa, a pessoa vê aquilo ali e fica perdida. E na direita a gente já tem uma comunicação, né? Então, pô, meio que, ops, a gente não conseguiu achar os hotéis que estava procurando. Tenta de novo. Então, tem essa forma de tu se comunicar, né? Se é um aplicativo mais formal, um aplicativo não tão descolado, ele vai ter uma linguagem nessas telas de erros diferente. Se for um aplicativo mais descolado, menos formal, vai ser uns erros mais engraçadinhos, né? Outra coisa, como eu falei, não é só produto digital que a gente está falando da experiência, né? Mas sim produtos físicos. E aqui na esquerda a gente tem o unboxing do Galaxy Fold, que eu acho que é um dos celulares mais caros da Samsung. Então, pô, a gente tem ali um cuidado com a caixa. Então, pô, é uma caixa diferente de um Galaxy A32 que tu vai comprar. Então, tem toda essa questão, né, de tu tá recebendo o produto pela primeira vez e tu vai abrir ele, como foi o caso do Ramon, né? Ele comprou celular novo e veio com um cheirinho diferente. Pô, já é uma coisa de experiência diferente de um celular Essa eu não esperava. Eu mexi no fone e tava no cheiro do fone também, assim, na capinha, tem um perfume, assim. Depois descobri que tem um perfume só pra isso, né? Fizeram perfume só pra Motorola. Sim, tem essa questão, né? Brincar com tato. Aqui na direita a gente já tem um produto mais diferente, que é um relógio da Cartier. Então... Oi? Eu tive uma experiência muito, muito interessante também um tempo atrás, gostaria de compartilhar. Pode Eu comprei uma fonte de computador, e ela veio com um cheirinho bem especial, depois que liguei na tomada, assim, veio um cheirinho de queimado. Começou a falar, eu pensei que era... Cheirinho de churrasco, né? Mas... inclusive veio fogos antes do cheiro. Pô, uma experiência totalmente diferente, né? Então aqui na direita a gente tem o relógio da Cartier, então tem toda a caixinha ali, toda diferenciada. Então é interessante que essas marcas de luxo, mesmo o item mais barato que já custa uma fortuna, né? Eles seguem essa linha de cuidado. Então, tu compra lá, sei lá, um chaveiro da Cartier que é metade de um salário, pô, ele vai ter, mesmo que seja o item mais barato, ele vai ter esse cuidado. E também tem a questão... Uma curiosidade até, prometo que é bem rapidinho, é que tem várias marcas que elas têm cheiros patenteados específicos para colocar nas lojas e coisa e tal, de tão forte que é isso, assim. Isso no Brasil a gente tem a Melissa, né? O cheirinho da Melissa das lojas é o mesmo cheirinho dos sapatos. É a mesma coisa com o motor da Harley Davidson e coisas assim, coisas que viram ícones e associações da marca, pela experiência que eles conseguem patentear, mesmo não sendo exatamente uma coisa palpável, né? Tipo, é o som que faz o motor, o negócio lá saindo da moto que tem que ser patenteado. Se eu não me engano, a Harley Davidson em inglês tem um nome específico para o som que a Harley Davidson faz. Então... não sei dizer, mas provavelmente. É bem profundo, assim. E aqui a gente tem os pós-vendas, né? Então, pô, garantir uma experiência de suporte, uma garantia para o teu produto. Então, diferente ali do Sérgio, que teve a fonte que explodiu, né? A marca pode oferecer lá 2, tem coisa
componente de computador que tem 10 anos de garantia, então é uma coisa que o usuário ele acaba tendo uma experiência positiva, né, de, depois de tantos anos com o produto eu acabei acabei trocando aqui, eles trocaram para mim o mesmo produto por um melhor, então tem essa questão também, né, de pós-venda dar um suporte legal e uma garantia estendida. E aqui falando um pouquinho sobre o processo de UX Design, né? O processo de UX Design é basicamente uma longa pesquisa. Obviamente a gente tem ali, por exemplo, a parte de construção de protótipos, de idealização, que não vai muito para a parte de pesquisa, mas é uma área que ela é bastante aprofundada e baseada nas pesquisas. Então a gente tem pesquisa com o usuário, depois a gente tem uma pesquisa para definição e aí a gente parte para começar a resolver os problemas, né, que surgiram. Depois, aí é onde o UI designer, né, o designer de interfaces, ele entra, né, na construção do protótipo. E depois, quando o aplicativo já está mais finalizado, já começam os testes com o usuário, a implementação e depois a melhoria contínua. Então, depois de tudo pronto, o designer ele fica nessa questão dos feedbacks com o usuário para tentar melhorar as features, adicionar features novas. E um desses processos que é o que ocorre na parte de pesquisa, que é um dos mais importantes, é a análise heurística, que são 10 heurísticas, são 10 processos que existem que servem para você analisar um aplicativo, um sistema e ver se ele é apto, né, para a parte de usabilidade. Então foi criado por esses dois carinhas aí, o Jacob Nielsen, que é o cara da esquerda, e o Ralph Molik, que é o senhorzinho ali da direita, e tem o objetivo de reduzir a carga cognitiva do usuário ao utilizar um sistema. Então, fazer o usuário pensar menos e não ficar tão cansado quando utilizar um sistema. E essa parte de análise heurística ela é bem parecida com ergonomia, né? Ergonomia é um estudo da interação entre o computador e a pessoa, né? A pessoa e o sistema, mas dentro do design de experiência são coisas diferentes, né? Você pode ter uma experiência de usuário que é baseada na ergonomia e pode ter uma experiência que não é baseada na ergonomia, né? Uma questão, como a gente tinha comentado ali dos writings, né? Do UX Writing. Mas se você tem um sistema com visibilidade ou então um produto físico, a ergonomia ela vai estar encaixada dentro desses padrões. Trouxe alguns exemplos aqui dessas 10 heurísticas. Então elas estão ranqueadas da forma original, né? Então a primeira é a visibilidade e status do sistema. Então basicamente é o que vai falar para o usuário o que está acontecendo em tempo real nesse sistema e para o usuário se situar. Então, por exemplo, aqui eu peguei alguns exemplos de e-commerce, né? Então, quando você vai comprar alguma coisa e essa coisa acabou, né? No caso aqui, um tênis. Então, ali mostra os tamanhos que foram esgotados e o único tamanho que tem. Quando você adicionou um item no carrinho. Quando você tem ali um tamanho que não está disponível. Ou então, até mesmo no YouTube, né? No YouTube, a gente tem a playlist de o que está acontecendo ali. Tá rodando e os próximos vídeos que vão estar rodando. Então, essa questão da visibilidade e status do sistema. O usuário ele tá sabendo o que vai acontecer e o que está acontecendo. A segunda é a correspondência entre o sistema e o mundo real. Aqui eu peguei um exemplo bem prático, que são... Isso aqui é um pouco mais antigo, né? Então, quando a gente estava começando a fazer esses sistemas virtualizando sistemas, né? Então, o pessoal não tinha tanto a prática de utilizar um computador, então a forma mais efetiva de tu relacionar o ícone de deletar, de jogar uma coisa no lixo, era o quê? Uma lixeira. Então eu peguei aqui a tela da Samsung, né? Acho que é do Android 4, do Android 5. Então a gente tem ali os ícones da câmera, que é uma câmera de fato, né? A gente tem... Android 4. Android 4, isso aí. A gente tem a lista de contatos, que é tipo uma agenda mesmo. A parte do e-mail ali, que são
e-mails, são cartas, né? Então, são ícones, são referências visuais que acabam ajudando o usuário a reconhecer as ações. Inclusive, esse tipo de ilustração tem um nome, né, que é o esquemorfismo. Então, você pega uma coisa que existe na vida real e acaba desenhando ela, né, de uma forma mais 3D. Um contraponto ao esquemorfismo é o flat design, né, que são as coisas chapadas, né? Então a gente tem agora o material design, aqueles ícones da Apple também são um exemplo. E a liberdade de controle do usuário. Eu peguei o exemplo aqui do Word ou então do Google Docs, que você consegue dar o Ctrl Z e eu acho que é o Ctrl X, né, para o undo e o redo. Então você dá ao usuário essa liberdade de voltar e de refazer o que ele refez. Então, obviamente, dentro das regras do sistema, você tem essa liberdade, né? O usuário ele pode fazer o que ele quiser dentro do limite que está disponível para ele. Tem a consistência e padrões, que é basicamente não reinventar a roda, né? Então, basicamente, quando a gente tem esses menus superiores aqui com barra de pesquisa, e ali na direita ficam os carrinhos no e-commerce, né? Então, o teu perfil, pô, o usuário ele está acostumado com aquilo, né? É um padrão que vem seguindo há muito tempo. Então, se você muda essa disposição dos ícones e dos menus, o usuário ele vai ficar perdido, ele vai ficar perdendo um tempão ali, ele vai ter que pensar mais, né? E não é o que a gente quer fazer com as heurísticas. A prevenção de erros, então, é evitar que o usuário faça cagadas, né? Então, pô, em vez do usuário vai deletar uma conta, tem vários aplicativos que, pô, tu tem que escrever uma frase, tem que, sei lá, escrever a tua senha digitar a tua senha de novo. Aqui eu peguei um exemplo do Google, né? Que quando tu tá escrevendo um e-mail e tem a palavra anexo, e clica em enviar e não tem nenhum arquivo, ele vai falar, pô, tu escreveu uma mensagem, mas não tem nenhum arquivo anexado. Tu quer enviar a mensagem mesmo assim ou tu vai anexar alguma coisa? Então, são essas prevenções que evitam que o usuário... Isso salvou muita gente de muita vergonha, porque, né? Algumas vezes eu já fui avisado. Não, e tem aquele meme, né, que é o pessoal no aeroporto, né, na pista de decolagem, o pessoal na escada, meio que entrando no avião e o avião decolando, né? E o pessoal fala o e-mail que tu enviou e o arquivo que ficou no teu computador, né? Então, outra heurística é reconhecer ao invés de lembrar. Então, pô, aqui um exemplo muito prático que é o do Photoshop. Em vez do usuário lembrar exatamente onde é que estava o arquivo dele lá na partição C, na pasta de documentos, pô, não precisa lembrar disso. Eu só preciso reconhecer o arquivo os últimos arquivos que eu trabalhei. Então, não precisa fazer essa carga cognitiva de lembrar exatamente onde é que estão as coisas, né? Pode fazer atalhos. E falando em atalhos, a gente tem a flexibilidade e eficiência. Então, quando a gente tem um sistema que ele tem vários comandos, é interessante que o usuário ele tem acesso à visualização desses comandos e à customização. Então, com isso, o usuário ele pode estar fazendo um atalho que ele tenha mais eficiência fazendo o trabalho dele. No meu antigo emprego, eu tinha vários atalhos que, pô, economizavam muito tempo nas tarefas diárias, assim. Então, é interessante o usuário ele ter essa flexibilidade, então ele mudar um atalho que para ele faça mais sentido. E também está aumentando a eficiência. A estética e o design minimalista, isso aqui é um ponto meio complicado, porque tem uma linha, né, entre um design minimalista e um design preguiçoso. Então, mas basicamente o design minimalista ele vai priorizar tudo o que o usuário precisa, o que é necessário. Então, se começa a colocar muita informação em uma tela, vai ter informação que é crucial e ela vai ficar meio que escondida, né? Aqui a gente tem o site do National Geographic. Então, pô, tem uma imagem falando dos programas, um texto aqui, falando sobre o que o National Geographic faz, né? E aqui
o menu na parte superior com o botãozinho de fazer a doação e a conta ali do lado, né? Então são poucos elementos, mas tudo que o usuário precisa para estar utilizando o site da National Geographic está ali. E auxiliar usuários a reconhecer e diagnosticar e recuperar erros. E, então, aqui nesse exemplo do Google, né, quando está criando uma conta, ele ajuda a reconhecer o que está errado, né? Então, na parte da senha, e a senha ela tem menos de 8 caracteres. E o que ele pode fazer isso? Tipo, como que ele pode resolver, né? Então, ele tem que ter... A senha dele tem que ter mais do que 8 caracteres para estar preenchendo os requisitos. E a última, né, que é a ajuda e documentação. Então, quando a gente tem um sistema que ele tem várias dicas, né, vários atalhos, é interessante a gente mostrar para o usuário como que ele consegue estar utilizando essas funções, né? Então, aqui são 2 exemplos de aplicativos de calendário. Então, um exemplo aqui, ele fala, pô, vamos fazer um tour rápido, que ninguém faz, né? Mas tem opção ali para tu conhecer bem o aplicativo, a plataforma, ou então tu dá uma dica pro usuário, nesse botão aqui de criar, você consegue estar adicionando mais funções escondidas, né? E, bom, vocês entenderam um dos processos importantes da parte de experiência do usuário, mas como que a experiência de usuário pode estar impactando em uma empresa? A primeira aqui é a fidelidade do usuário. Então, pô, um dos exemplos mais práticos é a Apple. Tem lá um ecossistema que ele permite toda a facilidade do mundo, conforme que sejam com produtos da Apple, né? Então, poxa, o fone de ouvido, o relógio deles, tudo muito fácil de conectar, de usar. Só que se tu tenta colocar alguma coisa que é de fora desse ecossistema, ele não vai aceitar tão bem. Então é interessante que o usuário, que com essa experiência, né, o usuário ele consiga estar se fidelizando e aí tá cada vez mais fã da marca, né? Então, você provendo uma experiência boa, os usuários eles vão estar te reconhecendo por essa maneira, né? Então, o desenvolvimento da imagem da marca é um pouco... João, qual é a referência da segunda imagem? A segunda imagem é quando... Eu não sei. Quando foi uma brincadeira da Samsung, quando a Apple tinha feito o Note, né? Aquele entalhe no iPhone, né? A galera da Samsung zoou. E aí todos os fãs estavam usando um entalhe, sabe? Agora eu peguei a referência. Tá. Boa. E aqui são o desenvolvimento de imagem de uma marca empresa. Então, quando tu pensa num carro que ele nunca quebra, ele é um Toyota, ou então ele é um Honda, e às vezes um Nissan, né? Então, você dá uma experiência boa, né, no caso aqui dos carros, né? O carro nunca quebra, é um carro difícil de quebrar. Então, o usuário ele vai ter essa percepção de sempre, nossa, eu vou comprar um Toyota, vou comprar um Honda, porque é um carro que ele nunca quebra, nunca dá problema. Ou então, no caso aqui da Amazon, né? Aqui é um meme fazendo uma graça com a entrega rápida. Então, eu vou fazer eu comprei alguma coisa que entrega no mesmo dia às 11h59 da noite. A Amazon vai sair correndo para me entregar até o final do dia. E dentro dentro da cultura da empresa, tem também a parte de aperfeiçoamento de processos e desenvolvimento do produto. Então, com as pesquisas de User Experience, dá para estar encurtando alguns processos, ou então até mesmo criando sistemas que vão estar ajudando, né, o desempenho da equipe. E o mais importante, né? O aumento da receita e a diminuição de custos. Então, se você tem um produto que ele provém uma experiência boa para o usuário, como, por exemplo, os carros da Toyota, ou então os celulares da Apple, vai ter cada vez mais aumento de ganhos, né? Ou então, se você tem um sistema que diminuiu metade do tempo de um processo, você pode ter uma diminuição de custo. Então é isso aí, galera. Valeu, espero não ter passado muito do tempo. E é isso aí. Estou aberto a perguntas. Uhul!